Sabe quando você está naquele estado onde você está quase ficando inconsciente quando você deita para dormir, mas você ainda está consciente? Eu estava nesse exato momento quando eu tive essa revelação do Espírito Santo. Muito provavelmente você não tenha clicado nesse vídeo em vão. Com certeza foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Vamos conversar aqui entre a gente. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, principalmente no nosso meio cristão. A gente está usando mais a inteligência artificial, mais a tecnologia, mais os computadores que estão à nossa disposição do que a pessoa que foi deixada para nós por Jesus para nos guiar em todos os nossos caminhos, que é a pessoa do Espírito Santo. E isso é muito perigoso e faz parte de duas revelações que tem no Apocalipse, que logo eu vou aprofundar e vou trazer para vocês. Mas antes, eu gostaria de te pedir para você ficar nesse vídeo até o final, porque eu te garanto que esse conteúdo vai mudar completamente a sua visão sobre a inteligência artificial e sobre o Espírito Santo. Quando Jesus ele está ali na sua última ceia, ele fala para os discípulos que ele iria voltar para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. O que ele quis dizer com isso? Que ele iria para que o Espírito Santo pudesse estar conosco. E quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente precisa consultar o Espírito Santo, porque essa é a função dele. A função dele é nos guiar, é nos aconselhar, é ser aquela vozinha, sabe? Algumas pessoas chamam de voz interior, sexto sentido, mas para o cristão, ele é o Espírito Santo. Ele que dá a direção, fala, olha, não faz assim, não vai por esse caminho, essa amizade não é boa para você, esse negócio que você está tentando fechar não vai ser bom para você, não toma essa decisão. Então ele está ali nos aconselhando, mas Deus ele não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. E por conta da gente estar numa geração onde as pessoas estão sofrendo muito de ansiedade e querendo as coisas para ontem, a gente tem consultado mais o chat GPT, a gente tem consultado mais inteligências artificiais, porque eles respondem na hora as nossas questões, do que dobramos o nosso joelho para perguntar para Deus qual que é a direção dele. E eu não estou dizendo que a gente não pode usar a inteligência artificial, que seja pecado a gente usar a tecnologia, não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa aprender a ter domínio próprio, porque por conta das nossas emoções, por conta da nossa ansiedade, a nossa vontade de querer tudo para ontem, a gente não está conseguindo ter paciência nem mesmo para conseguir ouvir a resposta de Deus. Nós vivemos no tempo do imediatismo. Nós achamos que tudo é para ontem. E nós queremos também acelerar até mesmo o trabalhar de Deus. E a gente não tem paciência de esperar ele responder. Por isso, muitas das vezes, a gente recorre à inteligência artificial. Nós precisamos aprender a dominar a nossa carne, porque aquela que tiver mais forte entre nós é o que vai vencer. O apóstolo Paulo já disse, pois o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Ou seja, a nossa carne, gente, ela já é pecaminosa. A nossa carne, ela já tem declínio para o mal. A nossa carne, ela já tem uma facilidade muito grande de querer as coisas que não agradam a Deus, mas o nosso espírito está sempre ali querendo as coisas de Deus. Então, por isso que a gente está em conflito. A palavra diz que a gente está numa guerra, que o nosso corpo e nosso espírito está numa guerra. Jesus, ele nos deu vários indícios, vários alertas, para que a gente ficasse em estado de alerta no fim dos tempos, para que nós não fôssemos enganados. Está acontecendo tanta coisa para que a gente seja enganado, porque a Bíblia disse que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Então a gente precisa analisar o que está acontecendo no nosso cenário e comparar com as Escrituras. É por isso que eu quero que você acompanhe comigo agora 2 pontos importantíssimos que vai ligar o que está acontecendo com as profecias. Olha o que a Bíblia nos diz no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia,
E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A revelação que Jesus está trazendo aqui através dessa mensagem é sobre o anticristo, é sobre a revelação do anticristo. Mas antes da revelação do anticristo acontecerá a grande apostasia. E o que acontece entre nós cristãos, esse é o evento que nós estamos esperando, a grande apostasia. E o que a gente imagina? Apostasia, para quem não sabe, é o abandono da fé. É a pessoa simplesmente deixar de acreditar em Cristo e abandonar a fé dela, passar a não acreditar mais em Jesus. E a gente acha que uma grande apostasia vai ser uma apostasia em massa, como por exemplo várias pessoas do nada saindo da igreja, abandonando, né, o meio cristão, se voltando para as coisas do mundo, mas eu não acredito que será assim. Eu acredito que tem a apostasia silenciosa, que nada mais é do que, se você troca o Espírito Santo de Deus por uma inteligência artificial, já é um abandono. Se você deixa de ir para a igreja para buscar a presença e você não tem mais aquela vontade de buscar a presença e de ouvir a palavra de Deus, isso já é uma apostasia. É claro que uma vez ou outra, não é sobre isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou falando é quando você começa a trocar as coisas santas, quando você começa a trocar a presença e a palavra pelas coisas do mundo. De certa forma, você está apostatando da sua fé. Um outro tipo de apostasia também é você fazer aquilo que não condiz com a palavra. Como, por exemplo, tem muitas igrejas hoje que foram levantadas, mas elas não pregam o evangelho. Elas não pregam. Tem pessoas que estão na igreja há 20 anos e elas nunca ouviram falar de Jesus. Elas estão inseridas dentro da placa, dentro do sistema religioso. Elas estão a semana, o domingo, os dias delas ali fazendo, cumprindo ritos, mas elas não conhecem o evangelho de Cristo. Elas não morreram e se tornaram uma nova criatura. Elas não são convertidas, elas são praticantes da religião. E isso também é uma apostasia. Então, se a gente for analisar o nosso cenário, ver o tanto de igreja que não prega o verdadeiro evangelho de Cristo, mas os cristãos que estão trocando o Espírito Santo pela inteligência artificial ou por qualquer outra coisa que não é a presença de Deus, nós já estamos vivendo a apostasia, mas uma apostasia silenciosa. E é por isso que nós devemos ficar atentos. Nós somos a última geração da Terra e por isso nós devemos ficar atentos. Olha o que diz o livro de Apocalipse no capítulo 13, versículo 15. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego de vida à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. E ela obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, a inteligência artificial ainda é nossa aliada, ainda consegue ser uma ferramenta que nós cristãos podemos usar para propagar o evangelho. A internet, no geral, ela está sendo uma bênção, está sendo uma ferramenta nas nossas mãos para que se cumpra a profecia de que o evangelho teria que ser pregado a toda criatura e chegar em todas as nações, para que então viesse o fim. Você sabia que essa é a única profecia que ainda não foi cumprida? Você sabia que tem mais de 300 milhões de pessoas na Terra que nunca ouviram falar de Jesus? Então, a internet ela está sendo uma ferramenta utilizada por Deus nesse tempo, mas vai chegar um momento que ela vai, infelizmente, ser usada pelo inimigo contra nós. Não foi à toa que Deus me deu esse tema para eu gravar esse vídeo aqui para vocês. Se ele colocou isso no meu coração é porque ele quer que você acorde, ele quer que nós estejamos despertos porque o fim está próximo. Nós estamos verdadeiramente na última geração. E, infelizmente, muitos de nós cristãos estamos apegados a muitas coisas da terra.
a gente se preocupa muito com o nosso corpo, a gente se preocupa com a nossa aparência, a gente se preocupa aonde a gente vai morar, o que a gente vai comer, a gente se preocupa com tudo, mas nós não estamos se preocupando com o essencial. Ah, Nath, mas eu aceitei Jesus, eu tô batizada, então eu estou salva. Tudo bem, a palavra diz que se você for batizado em nome de Jesus, o seu nome será escrito no livro da vida. Mas existem algumas coisas que podem fazer você perder a sua salvação, porque a palavra diz que no final dos tempos aconteceriam coisas que, se possível, enganariam até os eleitos, enganariam a muitos. Quem são os eleitos? São as pessoas salvas. É eu e você. Então, nós devemos ser como aquelas virgens, a parábola das 10 virgens. 5 estavam despertas, 5 estavam esperando a volta do noivo, mas 5 estavam dormindo. Então, nós não podemos ser essas pessoas. A gente precisa olhar o que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa entender que tudo está acontecendo minuto a minuto para cumprir a profecia. Por exemplo, esse versículo que eu acabei de ler para você sobre a questão do dinheiro. A cada dia que passa, o dinheiro ele vem sumindo. Isso não é estranho? Tudo está se cumprindo, porque a cada dia que passa nós estamos mais à mercê do sistema para ter dinheiro. Então nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos buscar mais a presença de Deus, nós precisamos estar mais atentos, e esse é um grande alerta de Deus. Eu sei que esse tipo de vídeo não é um vídeo fácil de assistir, eu sei que essas palavras não são palavras fáceis de digerir, porque realmente é um soco no nosso estômago para a gente acordar para a realidade. Isso também serve para mim, né? Serve para nós, porque Deus trouxe aqui, eu só estou sendo boca de Deus, mas Ele trouxe esse alerta para nós. Mas verdadeiramente eu espero que você preste mais atenção, peça para Deus te dar mais discernimento espiritual, para que você esteja atento às coisas que estão acontecendo no mundo, porque Ele está voltando. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, a gente não sabe se são 5, se são 10 ou se são 15 anos, a gente não sabe, mas a gente devemos dia após dia ficar alerta, porque Ele pode não voltar para todo mundo, mas Ele pode voltar para mim e para você. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, Senhor, para pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque em muitos momentos a gente tem trocado o seu Santo Espírito, que despiu da tua glória, Pai, que deixou de habitar no seu reino celestial para habitar dentro de um corpo pecaminoso como o nosso. E muitas das vezes, Senhor, a gente não reconhece o valor do Espírito Santo. Nós não damos valor, nós não passamos tempo com ele. E é por isso que nós pedimos perdão, Pai. É por isso que nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque infelizmente nós habitamos nessa carne, e essa carne é pecaminosa, Pai. Essa carne, ela tem inclinação para o pecado. Por mais que a gente tente, Senhor, às vezes a gente acaba nos submetendo às nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso estado mental daquele momento, mas nós não queremos viver pela nossa mente, nós não queremos viver pela nossa carne, nós queremos viver pelo seu Espírito. Por isso que nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria para que a gente possa discernir, pois a tua palavra diz que os sábios, eles discernem os tempos, e é isso que nós queremos. Nós também pedimos perdão, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar por todas as vezes que nós trocamos a tua presença, nós trocamos a tua palavra por coisas passageiras desse mundo. Nós pedimos que o Senhor, Pai, venha ficar conosco, que o Senhor venha permanecer, que a tua presença possa estar conosco dia após dia, até a consumação do século, assim como diz a tua palavra, Pai. Não permita que os nossos erros e os nossos pecados te afastem de nós, mas esteja conosco, Senhor, porque só a tua presença e a tua palavra pode nos purificar de toda injustiça e de todo mal.
E é no nome de Jesus que nós oramos, que nós te agradecemos, que nós declaramos, Pai. Amém e amém. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha trazido paz para você e muita clareza para o seu entendimento. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal e fique aqui com a gente, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!